Você está ouvindo o canal Sem Direitos Autorais. Olá, gente, no 3, 2... Estamos ao vivo. Pode ir. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da Classmaker Educação. Estamos no nosso segundo ciclo já, abrindo com mais de 100 vídeos no nosso canal. E hoje a gente está trazendo um convidado que eu comentei bastante com vocês nas outras lives. Nós estamos com o Marlon Piloneto. Comentei com vocês sobre o assunto, qual era o assunto da live dele, e falei que ele desenvolveu, ele gamificou, ele mesmo preparou uma gamificação assim fantástica e que eu assisti, eu tomei conhecimento do Marlon, do trabalho que ele fazia, que ele faz na realidade, em um congresso. E aí eu vi, gostei, eu falei, puxa, acho que eu preciso entrar em contato com essa pessoa para ele fazer uma live com a gente, algo diferente. E é uma coisa assim, ele tem um material bem bacana, ele gosta muito de falar, e ele é uma pessoa muito alegre, gente. O Marlon é uma pessoa muito alegre, ele é uma pessoa super feliz. Então, assim, a gente trouxe essa pessoa incrível para estar fazendo essa live com vocês hoje. E a gente vai estar falando sobre educação, tecnologia e metodologias ativas. Como inovar a sala de aula com o simples. O Marlon também tem uma iniciativa bem bacana que depois ele vai poder deixar isso daí nos comentários para vocês. Ele tem uma iniciativa aí com o Papo Docente, que lá eles têm cursos, ele também faz ciclos, enfim, ele faz um monte de coisa. Ele tem um monte de iniciativas que são direcionadas para a área da educação, ok? Bom, então nós vamos cumprimentar, depois que a gente conversar, o Marlon vai abrir e ele vai contar um pouquinho da história dele para vocês. O nosso público, Marlon, eles adoram ouvir a história dos educadores. Eles querem saber como que eles chegaram até lá, eles gostam que conta assim algum caso interessante, aquele momento que você está sentado num lugar e aí você fala, nossa, quero ser professor. Eles gostam de ouvir essas coisas, né? Eles gostam de criar aquele vínculo umbilical, eles gostam de empatia aqui. E aí eu vou passar a agenda com vocês, em seguida eu vou passar para o Alex vai falar um pouquinho do nosso curso. Nós temos aí uma situação que tem algumas pessoas entrando em contato sobre o curso de robótica, só que eu já conversei com algumas pessoas que o curso de robótica agora não dá mais para fazer. Eu já passei da fundamentação e estou no final da metodologia. Então vai ser complicado, mesmo a pessoa assistindo os vídeos, né? A interação síncrona faz falta, né? Acaba faltando. Então, o que eu conversei com vocês, eu falei que o Alex estaria preparando uma data, que aí a gente vai fazer a chamada, tá? O Robson Salvador conversou aí com algumas pessoas, e as pessoas estão me passando mensagem, mas realmente... Eu gostaria, se estivéssemos até numa segunda aula, a gente conseguiria. Mas estamos já numa quinta aula, né? E a gente daqui a um mês já está indo para as montagens, né, de Lego de robótica. Então, eu acho que não seria muito proveitoso, ok? Então, aí o Alex depois vai estar preparando essa agenda também. Nós vamos estar disponibilizando para vocês, ok? Bom, Alex, boa noite. Obrigada de estar aqui com a gente, como todas as segundas e como todas as quartas. Marlon, obrigada por estar aqui, obrigada por ter aceitado. Ai, agora tá bom, Marlon, agora eu tô te conhecendo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, foi muito bacana, é muito legal a gente estar todo mundo aqui. E eu vou passar para vocês rapidinho a nossa agenda. No dia 15 de março, que é segunda-feira, hoje de manhã, nós gravamos uma live com o Gustavo Pugliese. Ele fez aí um livro que vai estar sendo disponibilizado para as escolas em 2022, da PNLD, falando sobre o novo ensino médio, projetos integradores. Fantástico o livro dele, tivemos um bate-papo muito bacana hoje de manhã, falando justamente sobre essa mudança do ensino médio, o que muda, quais as perspectivas, como que as escolas estão vendo isso, e o que vai ser, qual é o conteúdo, né, desse novo ensino médio, enfim. Falamos bastante sobre STEAM,
Então, assim, nós tivemos assim, um bate-papo bem bacana e nós vamos marcar uma live com o Gustavo, nós já combinei isso daí com ele, falando justamente sobre STEAM, que existe uma confusão aí entre STEAM com ensino maker, as áreas são próximas, porém o momento de entrada no Brasil foi diferente. Nós começamos lá atrás, em 2003, com o STEAM, só a robótica abraçava isso, na época quem abraçava isso justamente era a Lego Education, e era um material caro, diferenciado, tinha toda uma história nesse meio, né? Nós fizemos inclusive uma live falando sobre os torneios de robótica, e a gente trouxe aqui o Arnaldo Ortiz, o tiozão dos torneios de robótica da FLL e da Lego. Então, a gente conversou, eu conversei assim bastante com ele hoje de manhã, e ele tem aí uma experiência incrível, enfim, dos Estados Unidos e da Alemanha com o STEAM, e agora o Brasil está abraçando o STEAM. Claro que tem essa proximidade, então gera um pouquinho de confusão, né? Os professores realmente acabam se confundindo, então a gente já procurou trazer esse assunto para vocês, tá? Essa live foi feita hoje de manhã, já me perguntaram isso, foi gravado bem cedinho, hoje 7 horas da manhã, porque ele não está no Brasil, ele está na Alemanha, fechando outro trabalho dele de um outro livro que ele está produzindo, e os horários não batiam, tá? Nós tínhamos aí 5 horas de diferença de fuso horário. Então, para ele atendeu a gente justamente no horário do almoço dele, que era meio-dia, e para nós aqui era 7 horas da manhã, tá? E hoje também eu recebi mensagem do pessoal de Portugal, querendo saber como que iriam funcionar, Alex, os próximos cursos. E aí a gente tem aquela questão também do fuso horário, mas eles querem os conteúdos síncronos. Então o Alex vai estar mexendo também, o pessoal vai estar entrando hoje para assistir a live do Marlon, as professoras de Aveiros. Então eu falei para elas que o Alex, conforme for a situação, ele vai estar preparando um horário para vocês. Tá? E eu me disponibilizo de fazer esse curso no período da tarde, que seria para amanhã aí de vocês, ok? Bom, e essa live vai ser apresentada no dia 15 de março, às 21 horas. Nós vamos entrar online com vocês. Vamos fazer a abertura. Eu vou estar aí coordenando, moderando as perguntas. E aí nós vamos começar o vídeo com o Gustavo, ok? Bom, no dia 17 de março, nós vamos estar aqui com o professor Paulo Billy. O Paulo Billy, ele já tem aí um tempão, ele é um dos precursores dos ensinos, do ensino maker, dos espaços abertos de aprendizagem, como um facilitador, e dos Fab Lab. Então vai ser muito interessante esse bate-papo com ele, para a gente estar falando justamente de que maneira a gente consegue inserir isso, como que funcionou, como que isso daí acabou chegando para ele, esse assunto, ok? Bom, no dia 24 de março, nós vamos estar com a doutora Lilian Papis, falando justamente, continuando a segunda parte daquela live do nosso ciclo de dificuldades da aprendizagem, falando sobre a parte e a musculatura bucal, ok? Que nós já combinamos com ela, aquele dia estourou o horário, mas estamos voltando no dia 24. No dia 31 de março, nós vamos estar com a doutora Elaine de Sarno. Nós estamos vendo aí, repetidamente, muitas pessoas com problema de síndrome do pânico, enfim, passando toda essa tensão dentro de casa, agora com essas notícias que nós tivemos hoje, aí, com mais de 2.000 mortes, então as pessoas agora, a coisa está ficando mais pesada, né? E psicologicamente as pessoas estão precisando, de alguma forma, conseguir ter um retorno, ter um respaldo com relação a isso. Então, inclusive a doutora Elaine, essa semana, ela deu uma entrevista super importante falando exatamente sobre esse assunto. Então, nós vamos estar conversando com ela sobre o transtorno de pânico, da teoria à prática. E aí eu tenho uma novidade para vocês. Eu consegui trazer aqui para a gente, no dia 22 de março, o Rodrigo do movimento Makerzine. O Rodrigo, ele mexe com esse pessoal, ele tem uma inspiração na revista Makezine, que era dos Estados Unidos, ele abriu uma aqui chamada Makerzine, dos Estados Unidos é Makezine, ok? E lá ele traz muito conteúdo, ele está sempre aí nos grupos de aprendizagem criativa, é uma pessoa fantástica, super bacana. E aí a gente conversando, ficamos em aberto, e ele me retornou aí antes de ontem, falou, Carla, consegui, vamos fechar no dia 22. Então, nós vamos ter aí o Rodrigo também para falar com a gente, ok? Bom, agora eu vou deixar para o Alex. O Alex vai passar umas mensagens, enquanto eu vou respondendo o pessoal que está me mandando aqui no Messenger sobre a live do Marlon. Alex, legal. É com você, então. Maravilha. Boa noite, Carla. Boa noite, Marlon. Boa noite a você que está aí nos assistindo. Mais uma live da Classmaker Educação.
Hoje, falando aí desse tema maravilhoso aí com o professor Marlon, né? Deixa eu só pegar aqui, que é Educação, Tecnologia e Metodologias Ativas. Como inovar a sala de aula com o simples. Nossa, isso aí é um tema bem bacana de fato, porque a gente vai aprender a utilizar recursos que nós temos dentro de sala de aula para inovar. Isso que é bem bacana. Bom, vou aproveitar e falar para vocês também sobre o nosso curso, sobre o livro da professora Carla Luksic, o livro que foi lançado aí no mês de janeiro pela editora Amazon. Então, ele fala sobre o Minecraft na educação, construção de mundos virtuais, onde ali a professora ela traz para a gente como que foi a construção no modo virtual da cidade de Mariana, onde ela trabalha ali juntamente com alguns alunos, desde o ensino infantil ao ensino médio, certo, Carla? Até o ensino superior a gente foi. Até o ensino Só do superior? primeiro ano de engenharia. Olha que legal, até o pessoal lá do ensino de engenharia do primeiro ano, e ali ela mostra para vocês como vocês podem utilizar o que aparentemente é julgado como um game, como um joguinho qualquer. Estou falando que é julgado, pessoal. Não estou em nenhum momento dizendo que é um joguinho qualquer. Estou falando que muitas das vezes as pessoas julgam como um joguinho qualquer, mas olha só as possibilidades que ele traz aí no meio educacional. Foi possível reconstruir a cidade de Mariana, é claro, de forma virtual, e onde foi trabalhado aí nessa construção, nesse projeto pedagógico, aí nesse projeto que trouxe muitas coisas maravilhosas aí, aprendizado e ensino para os alunos, foram trabalhados biomas, que está relacionado à matéria de biologia, foi trabalhada a parte de matemática em relação às construções, as medidas de cada rua, a medida da altura da casa, como você vai colocar ali o telhado, enfim, nas ruas. Foi trabalhado também a questão da arquitetura e das artes plásticas, da arte de forma geral. Afinal de contas, nós estávamos falando da arquitetura da cidade de Mariana, né, que infelizmente teve aquele acidente hoje, enfim, está aí, né, era uma cidade que estava no mapa e hoje já não está mais no mapa, né? Bom, e ali foi trabalhado todos esses conceitos por meio do quê? Por meio do soft Minecraft, ou seja, de um game chamado Minecraft que a garotada aí adora utilizar, e vocês podem ver que eles podem utilizar esse game justamente para criar e aprender a criar de forma, aprender a utilizar, né, de forma criativa o processo de ensino e aprendizagem de outras matérias escolares aí. Alex, deixa eu só passar uma coisinha aí. O pessoal está me perguntando como que funcionou esse projeto. Esse projeto ele começou em 2015. Foi exatamente quando aconteceu o rompimento da barreira da Samarco. Então, de todas as cidades afetadas, eu busquei trabalhar com os alunos um projeto integrador e interdisciplinar. De que forma? Eu busquei exatamente a cidade de Mariana por conta do abandono das pessoas que ficaram sem emprego na cidade. E automaticamente essas pessoas, enfim, tinha um monte de coisa sendo construída, ele tinha todo um fomento na cidade e isso não aconteceu mais, tá? As pessoas se mudaram da cidade. Então não havia nem aquela inspiração empreendedora na cidade que podia ajudar a cidade, também não tinha mais. Então eu busquei a cidade de Mariana por ser histórica. Nós temos uma história muito grande e também fazer parte do caminho da Estrada Real, a primeira estrada real onde foi no Brasil. Então, tinha todo um contexto para trabalhar com isso. E mais uma das razões, né, que inspiraram foi justamente a participação do projeto Block by Block do Minecraft com a ONU. Que a ONU olha essas cidades que passaram por isso e eles ajudam a fomentar e colocar novamente, institucionalizar na cidade uma maneira de levantar isso. Então, nós conseguimos que esse projeto terminou em maio de 2019 e foi um projeto muito grande, envolveu todas as crianças desde o Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio e Ensino Superior. Então, nós trabalhamos ao longo de todo esse período com esses alunos, construindo essa cidade de Mariana, a cidade de Mariana na inteira. E nós fizemos a proposta dos novos espaços na cidade e maneira de trabalhar na cidade com sustentabilidade
através das opções que a gente tinha do Minecraft, com placas solares embaixo da praça principal. E a gente conseguiu atingir esse objetivo. Então, foi envolvido diversos tipos de aprendizagem, então todos eles são mencionados. Lógico que a gente está falando do Game-Based Learning também, aprendizagem baseada em games, dentro do livro. Então, a gente conseguiu alcançar um público muito grande, né? E lógico que as crianças que participaram, a gente trabalhou também com essa questão da conscientização e da educação digital, né? Aquela história de game, depois que faz a prova, tira nota, então vai poder jogar, como que é isso que os pais me perguntavam, né? E nós conseguimos mostrar para esses pais, o que os filhos pequenos, 7, 8 anos produziram, e era, inclusive, trabalhando dentro de um sistema de multi-idade. Então, ou seja, eu tinha alunos de várias idades nesses grupos. E eu não tive problema, né? Eu trabalhei em cima de um mosaico de competência. Então, aí na tela superior do lado esquerdo tem a imagem real da cidade. Os registros paravam mais ou menos em 2015, não havia mais registro. E o que eu tinha mais atualizado, tirando algumas fotos de casas de proprietários, foi 2013. Então, eu consegui as imagens de drone na prefeitura, eu entrei com um pedido formalizado. Então, assim, foi um trabalho bem grande, feito com pesquisa, história da cidade, os alunos todos participando. Trabalhei com eles na sala de aula invertida. Então, a gente teve uma ação muito grande em cima desse projeto, né? Além da gente estar fazendo justamente as propostas de sustentabilidade. Então, existem diversos tipos de aprendizagem. Claro que essa daqui foi uma aprendizagem baseada em projeto, baseada em time, tá? Em team também que a gente trabalha. Então, nós tivemos um resultado que, inclusive no livro, eu coloco para vocês os relatos dos alunos que participaram, alguns, tá? Não dava para colocar de todos. Então, eu coloquei naqueles que você percebia a diferença. Nós temos a questão também da internacionalização no livro. Eu tinha muitos alunos que não eram brasileiros, né? Eram coreanos, bolivianos e árabes, que é uma característica, né, dessa escola, e eles tinham muita dificuldade para falar. E lógico, tem toda aquela questão social, enfim, aquele aprendizado todo, e com o jogo eles se ambientaram a estar trabalhando a linguagem. Então você percebia a mudança desses alunos quando eles estavam lá no 3º ano, e quando a gente terminou, quando eles já estavam no 6º ano, né? A gente percebeu já uma mudança, inclusive, nas disciplinas. Então, assim, foi um trabalho de um projeto integrador, teve participação de várias disciplinas que foram necessárias, né? Através de mods do jogo, que eles modificam um pouquinho, nós trabalhamos toda a parte que falava da fauna, que falava da flora. Você tem a questão da iluminação, que a gente fez uma proposta de iluminação todinha por baixo da praça, que vocês vão ver como funcionou. E esse prédio que vocês acabaram de ver, do lado direito, era um antigo shopping que tinha na cidade. Ó, esse prédiozinho aqui do lado direito. E com aquela questão que teve, esse prédio fechou. Então, eu fiz uma proposta dentro do jogo e esse prédio virou uma galeria. Então, dentro dessa galeria foi colocada as fotos virtuais dos alunos, desde que participaram da primeira hora, se identificando, colocando o nome, aluno do 8º ano, do 2º ano, do ensino médio. E a gente fez uma homenagem para essas crianças, né? Que quando você está dentro do jogo, que foi disponibilizado para a matéria de história, a gente disponibilizou o game para os professores de história, enfim, para os professores que quisessem trabalhar. E a ajuda de todos eles também no projeto foi muito importante, na forma como eles orientaram esses alunos a estar construindo, trabalhando com proporção dentro do mapa, tá fazendo leitura de cartas, né, toda a parte cartográfica da cidade. Então, foi um trabalho muito intenso, foi um trabalho grande, demorou, enfim, dizendo que demorou aí 3 anos, mas foi um trabalho que trouxe, assim, muitos frutos, e a gente conseguiu mudar um pouquinho essa cultura do jogo que tem na área da educação. Estava só fazendo a colocação porque o pessoal me perguntou aqui, tá? Agora eu vou voltar Maravilha, aqui. Carla. Nossa, para vocês verem o quanto foi rico aí esse projeto aí, que foi da construção da cidade de Mariana. Pessoal, além disso, só falar para vocês rapidamente o seguinte, os recadinhos básicos antes do nosso amigo Marlon começar aí com a super aula que ele preparou para a gente hoje, nesse bate-papo maravilhoso sobre as metodologias ativas aí.
Pessoal, site da Classmaker Educação, para quem não conhece, é o www.classmaker.com.br. Aqui no site você encontra informações sobre a nossa missão, sobre o projeto Classmaker, que é um projeto qual, por meio das lives formativas que a gente vem promovendo aqui junto a vocês, nós queremos trazer insights para que vocês consigam identificar as possibilidades que vocês têm de utilizar algumas ferramentas apresentadas aqui no processo de ensino e aprendizagem aí na sua sala de aula, ou você que é diretor ou coordenador de alguma escola, você também pode pegar e passar esse conhecimento para o seu coordenador, para os seus professores, no caso. Você coloca aí na sua escola e, de fato, ajuda a criar ferramentas, estratégias para engajar os alunos aí na aprendizagem de uma forma mais fácil, mais divertida e mais harmônica, ok? Então, tem aqui, a gente faz as lives justamente para trazer esses insights para vocês. Vocês querendo aprofundar o conhecimento em relação a essas ferramentas, vocês podem adquirir um dos cursos da Classmaker Educação. Você pode entrar aqui na página da Classmaker, vai na parte de cursos, você vai vendo aqui todos os cursos que nós temos disponíveis para ajudar você, educador, ou você, diretor, a ajudar a sua equipe a cada vez mais estar mais aí, como que eu posso chamar, mais envolvido com as novas tecnologias e o uso delas a favor da educação. Além disso, nós, enquanto escola, precisamos também começar a utilizar essas tecnologias, porque elas farão parte das profissões do futuro. E, além do mais, as dinâmicas que você utiliza ao propor o uso de uma tecnologia, por exemplo, para a criação de projetos, você também ajuda o seu aluno a desenvolver as competências do futuro, que é justamente a empatia em relação na construção de um projeto ou de outro. Além da empatia, você também tem a negociação, enfim, a resiliência, o equilíbrio emocional. Isso tudo você acaba desenvolvendo a partir do momento que você trabalha com construção de projetos e também com construção de projetos utilizando as novas tecnologias digitais, tá ok? Então, tá aqui para vocês, para quem tem um desejo de aprofundar o conhecimento, acesse aqui o site da Classmaker Educação e ali vocês vão encontrar todos os cursos que nós temos disponíveis. Além disso, todas as lives que nós fazemos, nós disponibilizamos na mesma semana que a live foi feita no nosso canal no YouTube. Então, vocês entram ali no YouTube e aí vocês digitam Classmaker Educação, que vai surgir logo o logo da Classmaker para vocês. Vocês clicam aqui no logo da Classmaker e assim que vocês clicarem, vocês vão ver aqui, ó, tem a tela inicial, clicando em vídeos, vocês têm acesso a todas as lives que a gente fez anteriormente. Ok? Então, tem conteúdo pra caramba, conteúdo para você assistir, para você olhar, rever e ver o que você pode fazer aí na sua escola, tá ok? Bom, de sexta-feira tá rolando o curso de Introdução à Robótica com a professora Carla Luxic. Pessoal, como a professora Carla falou, não é possível que mais ninguém acesse esse curso, porque ele já está da metade para o fim. Então, você iria perder muito conteúdo, não valeria a pena, porque você não iria aproveitar em relação ao ensino, você não iria aprender, porque é necessário que você tenha adquirido os conhecimentos apresentados no começo do curso para que você possa utilizar esse conhecimento da metade do curso para o fim. Mas vamos fazer o seguinte, no mês de março, não, e no mês de abril, a gente vai fazer um outro curso, então eu vou programar para maio, a primeira semana de maio, nós vamos abrir uma turma do curso de Introdução à Robótica com a professora Carla Luxic. Olha só, vocês têm 2 meses para se programarem. E devido ao contexto pandêmico que está bem forte aí também, a gente vai rever a questão do preço do curso também. Então, lá no nosso site, você vai ver que os nossos cursos têm um valor, mas nós vamos fazer aí um preço bem mais acessível para que você, educador, possa, de fato, fazer o curso de Introdução à Robótica. Olha que vai ser uma promoção imperdível. Então, já se programe para começar o curso de Robótica na primeira semana do mês de maio, tá ok? Primeira semana do mês de maio vai ser lançado o curso de Robótica aí. E na primeira semana do mês de abril, nós temos o curso com a professora Maria Parlato de Aprendizagem Criativa.
você que não sabe o que é aprendizagem criativa, entra lá no nosso canal do YouTube, procura a live que tem o título como Aprendizagem Criativa, junto à professora Maria Parlato. Nossa, a live que ela fez com a gente sobre aprendizagem criativa, a Carla viu como eu fiquei maravilhado. São muitas as possibilidades que você tem de utilizar aí objetos simples, como o nosso professor Marlon vai trazer hoje também para a gente, em sala de aula, para ajudar no processo aí de ensino e aprendizagem, no desenvolvimento motor da criança, enfim, no desenvolvimento da memória, o desenvolvimento da cognição aí, do pensamento cognitivo, são inúmeras as possibilidades, tá ok? Bom, gente, desculpa, já falei demais, hoje a gente falou demais na introdução, e agora eu apresento para vocês o nosso professor Marlon. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O professor aí que vai falar para a gente sobre esse tema maravilhoso, que é a educação, tecnologia e metodologias ativas. Como inovar a sala de aula com o simples. Mas, professor, antes de você começar, eu queria que você se apresentasse, por gentileza, para que o pessoal conhecesse um pouquinho aí sobre a sua trajetória. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu agradeço primeiramente ao convite de poder estar aqui. Eu gosto muito de falar de educação. Eu acho que nada melhor do que professor falando com professor, né? A gente às vezes fica, eu sou professor do ensino superior, e a gente começa a despejar teoria para os alunos, eles ficam assim, e eu faço o quê com tudo isso, né? E quando a gente fala, quando a gente vivencia na prática, eu acho que a gente tem muita propriedade para falar, né? Melhor do que eu falo, melhor do que os mortinhos que escreveu todas essas teorias ali, melhor os professores falando sobre tudo isso, né? Então, primeiramente, boa noite a todo mundo. Como a professora Carla e o Alex disse, sou o professor Marlon, né? O professor Marlon tem 30 anos, então, assim, esses cabelos brancos me deram antes da hora, eu sempre brinco, me deram esses cabelos brancos antes da hora, eu falo que me deram os brancos do William Bonner, só não me deram o dinheiro dele, né? Então, assim, complexo, mas real, oficial. Eu sou um apaixonado por educação, eu amo educação. A professora Carla falava ali no comecinho, gosto bastante de falar, gente, adoro falar. Às vezes eu tenho que falar assim, meu Deus, será que eu já falei demais? Eu vou para a Nárnia falando e volto, né? Porque eu gosto bastante, eu acho que uma das características para um bom docente é gostar de falar, porque se não gostar de falar, não serve para educação, né? E eu sou apaixonado por educação desde sempre. Eu já sofri muito na minha educação básica, porque eu era aquele aluno amigo dos professores, não dos colegas de sala, aquele que chegava no primeiro dia de aula bem cedinho, ficava na porta da sala para sentar bem na frente do professor, para ter certeza que não ia perder nada, e aquele que chegava no final do livro didático e falava, professor, você não falou de tal conteúdo, né? Então, imaginem o CDF chato, esse, né? Eu amava estudar. E desde sempre eu tinha o sonho de ser professor de pedagogia. Mas aí, quando eu entrei no ensino médio, eu conheci uma professora incrível, maravilhosa, de língua portuguesa, e aí eu me apaixonei pela transformação que a linguagem exerce sobre o ser humano. E a partir dali eu sabia, tinha me encontrado, né? E eu não via, eu contava os minutos para me formar e começar o ensino superior. Então, eu sou aluno de escola pública, nunca estudei numa escola particular, então estudei no estado de São Paulo, ali interior de São Paulo, porque agora eu moro no estado do Paraná, mas quase do ladinho. Então, eu sou aluno de escola pública e eu sou muito grato pela educação pública que eu tive. E eu sempre tive vontade de ser professor e devolver tudo que a escola pública tinha me dado, né? Então, por isso que hoje eu não saio do chão da escola, eu sou um apaixonado pelo chão da escola. Só que eu tive um stand-by quando eu terminei o ensino médio, eu vim aqui para o estado do Paraná justamente para fazer um curso de letras espanhol, porque eu também era apaixonado por língua espanhola. E eu lembro que no ano que eu cheguei aqui, fechou o curso, e aí não tinha mais lugar nenhum que eu ofertar. Falei, pronto, danou-se, né? Acabou meu sonho, já era, porque eu não quero letras em inglês, porque eu e inglês nós não somos muito amigos, e eu não queria só letras puras, eu queria letras em espanhol, aquele bem tinhoso da vida. Então eu comecei ali, fiquei 1 ano em stand-by, e aí abriu o curso. Minha turma foi capengando até o final, terminamos em 5 alunos, começamos com quase 40, terminamos em 5 alunos, então assim, capengando das pernas, mas terminei, graças a Deus, e assim, minha família queria? Não queria, né? Ninguém queria que o coitado fosse professor, minha mãe falava, meu filho, você vai passar fome. Como você vai ser professor, vai passar fome? E eu falava, como que eu vou ser outra coisa e não vou ser feliz, né?
E eu tento muito passar isso para os meus alunos. Faça aquilo que te deixa feliz, porque a felicidade, ela compensa mais que mil coisas, né? 1000 notinhas. Porque quando a gente faz aquilo que a gente ama, a recompensa, ela vem, né? Agora, quando a gente faz aquilo que a gente não gosta, uma hora que tudo trava, né? O vô do meu marido sempre fala assim, faz certo que dá certo, né? E eu tomo isso na minha vida. Faz certo que dá certo. Uhum. E eu sou, desde então, eu estudo aula desde o 2º ano da graduação. Inventei de dar aula num cursinho no 2º ano da graduação de espanhol, quase entrei em pânico, surto psicótico, né? Aquele professor que mal sabia o que era uma morfologia de língua portuguesa, quem dirá de espanhol. E aí, desde então, eu sou professor, tenho experiência no ensino superior à distância, porque eu amo tecnologia, eu amo o ensino online, eu amo o ensino presencial, eu amo o ensino híbrido, eu amo educação, né? E eu falo que tudo isso que é nos dado, a gente tem que saber fazer uso de tudo isso, né? Às vezes a gente acha que a gente escuta uma teoria, aquilo é verdade absoluta, mas aquilo lá é alguém que escreveu, eu sempre falo pensando num ideal de educação e a gente tem que pegar tudo aquilo e transformar. Então, para mim, a educação está vinculada à transformação. Transformação do professor, transformação do sujeito, transformação da metodologia, é laboratório de transformação, né? E não tem coisa melhor do que transformação. Então, quando a Carla me convidou para falar um pouquinho sobre educação, eu falei, meu Deus, eu aceito na hora, né? Falou de falar em educação, é comigo mesmo, né? E aí o tema é esse, né? Educação e tecnologia. Porque para mim, ó, educação e tecnologia, ela anda junto, né? Eu também... Primeiro de apresentar, né? Porque eu me empolgo. Eu também tenho pedagogia, tá? Depois eu fiz pedagogia, fiz letra, mas fiz pedagogia, gosto não vou atuar na área. Fiz pedagogia só para complementar o meu mestrado, porque meu mestrado é em educação e novas tecnologias, então eu fiz uma coisa para engrenar meio na outra, mas eu gosto de letras, eu gosto das letras, eu gosto de ensinar o pessoal a entender todos os processos de comunicação, então eu gosto muito disso. E tenho algumas pós-graduações aí na área de tecnologia, linguagens, enfim, educação à distância. E como a Carla disse, eu tenho um projeto, que é o Papo Docente, que ele é um projeto justamente para formação de professores para a utilização de tecnologias e metodologias em sala de aula. Então, se quiserem conhecer, é papodocente.com.br, e lá tem também a gente também tem curso, enfim, né? Toda essa questão metodológica. Mas por que esse tema me deixa tão feliz? Porque a educação e a tecnologia, elas andam lado a lado, né? E o que a gente, às vezes, cai num mito é pensar que tecnologia só é os aparatos digitais, né? E tecnologia é muito mais que isso. Eu falo que o professor é a melhor tecnologia que foi inventada na educação, né? Sem professor, nada funciona, não ia ter tecnologia nenhuma, não ia ver celular, não ia ver nada, né? Porque quem ia ensinar esse povo todo, né? Então, o professor é a melhor tecnologia que existe. O que a gente tem que entender é que existem as tecnologias mais digitais e as tecnologias mais analógicas. Eu gosto de transformar a minha voz numa super tecnologia, né? Às vezes a gente pega os alunos, leva para o chão da quadra, faz uma roda, pronto, uma super aula. Quem falou que isso ainda é tecnologia, né? Tecnologia nada mais é do que a utilização que eu faço a partir de alguma coisa. Exemplo, estou com meu copinho de água. Para mim, ele só é tecnologia quando ele serve para eu tomar alguma coisa. Se não tem utilização, não é nada, é um aparato para mim. A mesma coisa é o celular. O celular, ele é um aparato. A partir do momento que eu vejo utilização nele, ele é uma tecnologia. Eu falo, por exemplo, que a minha avó é a pessoa que mais sabe usar um celular, né? Que esse tempo atrás ela estava montando sala de bate-papo no Facebook. Eu falei para ela, como faz isso aí, vó? Não sei fazer isso aí. Não. E ela lá, ó, sabia fazer o negócio, me ensinou. Então, assim, é a utilização. Mas tem pessoas da idade da minha avó que nem sabem mexer no celular, ou seja, é um trombolho, né, como dizem por aí. Então, tecnologia nada mais é do que um aparato tendo alguma técnica de utilização. E aí a gente pode, o que eu gosto de falar sempre, são as roupagens que nós damos para essas técnicas. Às vezes a gente escuta tanto de metodologias ativas, que é o outro raminho da nossa fala de hoje. Metodologias ativas já existem há muito tempo, né? A gente tem, sim, um ensino tradicionalista, mas sempre teve professores que davam voz para os alunos. O que acontece é que hoje, falar desse protagonismo, falar dessa aprendizagem mais ativa se tornou muito essencial, né? Porque hoje a nossa geração é uma geração multitelas. Eles estão falando com você na sala de aula, eles estão pensando na casa deles, eles trocam ali. Vejam pela troca que eles fazem. Eles giram em telas do celular muito rapidamente, né? Eles estão no WhatsApp, de repente eles estão no Facebook, de repente eles estão no WhatsApp, de repente eles voltam lá para o Instagram e eles conseguem isso ó, numa forma assim gigantesca de agilidade.
E aí a gente tem que falar assim, eita, vou pegar tudo isso daí para mim, hein? E vou transformar isso em sala de aula. Eu gosto de falar, por exemplo, que quando entrou na pandemia, eu só tinha medo de pegar coronavírus, porque de dar aula online eu não tinha medo, né? E os meus alunos falavam assim, professor, nada vai mudar na sua disciplina. Não ia mesmo, porque os meus alunos já estavam acostumados a utilizarem um ambiente virtual de aprendizagem, e quando eu digo alunos, é os alunos do público, tá? Eu não sou professor da rede base, da educação básica na rede particular, simplesmente do estado aqui do Paraná. Então, tudo que eu mostrar aqui são coisas que eu fiz e construí com prática com os meus alunos da educação pública, porque, como eu disse, o meu sonho era ser professor e devolver tudo que eu tive na educação pública para os meus alunos, porque eu tive uma educação de qualidade, os meus professores foram professores de qualidade. E eu entro em surto psicótico quando criticam a educação pública, né? Porque a gente tem uma visão de que a educação pública é uma educação só para aqueles que não têm acesso a uma educação de qualidade. E é muito pelo contrário, a coisa não é bem assim que funciona, né? Educação é educação. A gente tem profissionais bons e profissionais ruins, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, né? Então, a gente tem que tirar essa desmistificação de que a educação pública é uma educação ruim, muito pelo contrário. Eu tiro o couro dos meus alunos e eu falo para eles que quem diz que estudar não dói, né? Mas transforma. E é isso que eu gosto que os meus alunos aprendam. Que é para doer, sim, é para ficar à noite sem dormir, sim, por causa dos meus trabalhos, mas que vai ter uma recompensa e vai ter todo um significado. Eu lembro quando eu estava no mestrado, eu entrei em surto psicótico. E eu adorava, é uma luta de amor e ódio com a minha dissertação. E eu amava tudo aquilo, porque eu olhava e falava, nossa, eu fiz tudo isso, eu que fiz. Certeza que eu entendi aquele doidinho ali que falava naquele livro super difícil, né? E eu gosto de mostrar isso para os meus alunos. Olha o que você fez, olha onde você chegou, né? Tudo isso é formativa de transformar o sujeito, né? Então, eu acho que a educação e a tecnologia, elas caminham muito juntas, desde sempre. O que acontece é que nós temos um preconceito muito grande quando nós falamos de tecnologia, por ter aquele pensamento assim, educação pública não tem infraestrutura, ou educação pública não tem alunos interessados, ou educação pública não presta. Eu lembro que quando eu entrei na educação pública como professor, eu escutava assim na sala dos professores, ele é novinho, eu entrei com 23 anos, mais ou menos, 22. Ele é novinho, logo ele desiste. Estou há 8 anos na educação e eu ainda continuo o mesmo professor Marlon. Porque é uma questão de honra, né? Não entrar naquela zona de conforto. Porque é justamente por entrar nessa zona de conforto que a educação, às vezes, ela não caminha como deveria caminhar, né? Então, o primeiro passo é a gente destravar esse medo. O medo de não conseguir, o medo de passar vergonha, o medo de não dar conta da tecnologia, e daí se não der conta? Às vezes eu estou lá mexendo e falo, gente, alguém vem aqui e socorre o professor. Estou na zona do perigo, e ele super vem. Muitos dos aplicativos... Oi, deixa eu só te falar uma coisa. Pode falar. Já vi que você já entrou no assunto da live de hoje, então antes de você dar continuidade na entrada do assunto, eu só vou pedir para o pessoal que está assistindo a nossa live, por gentileza, cliquem aí no botão de compartilhar que está aí do seu lado direito aí. Então, cliquem em compartilhar, porque é importante que outras pessoas tenham acesso às dicas, às informações que o professor Marlon vai trazer hoje aqui para a gente. Então, é importante que outras pessoas tenham acesso para que eles também possam utilizar aí em suas aulas, e assim, quem ganha com isso é a nossa educação, é o nosso país, é o nosso Brasil. Então, compartilhem esse conhecimento, por gentileza, clique aí no botão compartilhar, compartilhem essa live, para que eles também possam ter acesso a esse conhecimento, ter acesso a esses insights, e coloquem em prática aí toda essa aprendizagem que a gente vai adquirir nessa noite aí. Contigo, Marlon. É isso aí, galera. Compartilha, porque o conhecimento não pode ficar guardado na gaveta. O conhecimento não é nosso, o conhecimento é da sociedade, né? A gente tem que pensar enquanto sujeitos de uma sociedade maior, então compartilhe com os pares, para a educação ficar cada vez mais criativa. E em toda essa perspectiva de pensar numa educação criativa, né, utilizando esse termo, a gente tem que destravar esse medo, né? Tirar essa ideia de que... às vezes eu escuto muito isso. Mas como eu vou trabalhar no ensino híbrido? Minha escola nem tem Wi-Fi. Mas, gente, às vezes algum aluno tem o bendito de um 3G, ou você mesmo tem um 3G, ou você adapta o negócio, vai para um laboratório de informática, leva o seu computador. A gente tem que parar de pensar, eu acho que um ponto muito importante é isso, parar de esperar tudo, né? Às vezes eu estou dando formação e escuto assim, mas esses aplicativos aí são de graça? Né? Eu escuto muito isso.
Mas, às vezes, é importante a gente investir, né? Sei lá, contratar ali. Eu tenho plataformas que eu utilizo como WordWall, por exemplo, que eu pago ali R$17 por mês, né? Então, é um investimento super em conta e as minhas aulas ficam super prazerosas, até para mim, enquanto professor, né? Eu acho isso muito incrível, dar essa voz para o aluno. Então, eu acho que é importante. Eu estava escutando ali o Alex apresentando os cursos, eu fiquei de olho naquele Minecraft ali, porque todo mundo fala desse bendito esse Minecraft. Então, a gente precisa investir, né? Porque em todas as áreas, quando a gente olha para as áreas, principalmente as administrativas, o próprio profissional, ele investe na sua carreira, né? E nós precisamos investir, não tem como não. Existe muita coisa grátis aí, baratíssima, existe sim. Mas em um momento ou outro, a gente precisa investir em algumas coisas, né? Para a gente ter uma educação de qualidade. E quando eu falo nesse investir, significa, inclusive, investir em formação continuada. Na rede pública, que é onde eu tenho mais experiência, a gente tem essa mania de esperar que o Estado forneça a formação, que o Estado dê a formação, aí vem aquelas formações que não tem nada a ver lá com CREA, né? E a gente fala, poxa, eu não tenho o conhecimento porque o Estado não me dá a formação. Poxa, e a nossa formação pessoal, né? Eu tenho 5 pós-graduações, tenho um mestrado e não foi o Estado que me pagou nada disso, né? Não foi ele que falou assim, vai lá e faz. Eu que quis. Não, sair da zona de conforto. É realização pessoal, né, Marlon? É uma coisa que muitas vezes você não tem, mas você entende que aquilo faz falta para você. É algo que vai te complementar como pessoa e que como pessoa você está envolvido com aquilo que você gosta de fazer, que é a educação. Então, esse investimento, ele se torna necessário muitas vezes. Por mais que o pessoal fala, mas eu também escuto muito isso. Mas eu sou professor de Estado, eu não consigo ficar investindo tanto assim, eu não consigo, enfim, como é que faz? Não, peraí, todo mundo ajuda, né? A gente sempre se ajuda dos dois lados. Agora, não dá para ajudar quando você não quer. Quando você está esperando a coisa, né? Exatamente. A gente não pode... É aquela história, né? Por que a educação remota deixou todo mundo surtado? Porque ninguém esperava, né? Porque todo ano assim, eu escuto, ano que vem eu vou fazer uma prova, ano que vem eu vou estudar essa tecnologia aí. E aí, o que aconteceu? Pegou-nos desprevenidos. E aí, como eu estava dizendo, as minhas turmas não sofreram nem um pouco, porque eu usava o Edmundo, não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, é um ambiente virtual de aprendizagem muito semelhante com o Facebook, bem legal, me serviu bem. Hoje eu não utilizo mais, já estou no Google Class, porque eu utilizo muito a plataforma Google, mas é um aplicativo super simples dos alunos mexerem, é uma plataforma incrível, e os meus alunos, eles utilizavam. Marlon, foi fácil? Não, quase perdi os cabelos brancos e os que não são brancos. Quase perdi tudo isso. Mas, eu fiz uma testagem. Eu demorei 3 anos. 3 anos. E no 3º ano veio a pandemia. Mas eu demorei 3 anos para preparar uma turma. Peguei eles desde o 1º ano, estive com o 2º, fui até o 3º. E no 3º ano eles eram, filé do boi. Mas eles arrasavam na tecnologia. Era assim, no começo eu tinha que dar praticamente tudo mastigado. Eles não entendiam nada de tecnologia. Sabiam mal utilizar o WhatsApp, né? E eu terminei no 3º ano com eles escrevendo ali, sem abreviar no WhatsApp, por exemplo. E eu não precisei corrigir em momento nenhum. Eles foram aprendendo tudo isso de uma forma muito naturalizada. Então, quando eu pedia um infográfico no 1º ano, por exemplo, vinha aquelas coisas que eu falava, Jesus Cristo, isso é um infográfico ou é um borrão? Né? Porque eu não sabia onde que ia cada coisa. Eles terminaram o 3º ano utilizando uma plataforma digital para construir um infográfico sem eu direcionar que eles precisavam utilizar daquela forma. Ou seja, é um trabalho de formiguinha? É desgastante? Com certeza, mas quando eu olhei aqueles 40 pares de olhos, todos me olhando, e eles sabendo o mínimo de tecnologia, eu falei, eu sou o professor mais realizado do mundo, né? Porque eles entenderam que estudar dói, mas recompensa. Eu tenho alunos que falam assim, professor, a faculdade é fichinha perto de língua portuguesa. Fichinha. Eu falo, mas é isso que eu queria. Eu não queria que você chegasse na faculdade e se descabelasse porque ia enfrentar uma coisa que você não estava acostumado, né? E a gente precisa preparar os nossos alunos para a universidade. Eu acho que o mal da escola pública é não pensar, aqui pensando na minha realidade enquanto educador, é não pensar em preparar o nosso aluno para a universidade, porque ele precisa ser preparado para a universidade. Porque quem prepara para o mercado de trabalho é a universidade. É lá que ele vai escolher a profissão, é lá que ele vai ser encaminhado, é lá que ele vai aprender os pormenores da área de conhecimento que ele mais se familiarizou. Mas a escola pública... Oi?
Oi, você falou tudo. Preparar para a universidade, não preparar somente para passar no vestibular. Nossa, Exatamente. foi assim, foi fenomenal essa sua fala, porque de fato, pessoal, não vamos preparar nossos alunos apenas para passar no vestibular, mas sim também para a universidade, para eles conseguirem enfrentá-la, para eles conseguirem, para que a passagem deles na universidade seja gostosa, prazerosa, não tipo assim, nossa, mas eu nunca vi isso, nossa, eu não sei desenvolver isso. E a gente tem que. E é legal pensar nisso, porque eu odiava matemática, com todas as forças do mundo. Porque eu lembro que no ensino médio, quando eu comecei a estudar aquelas equações que vai letra para cima, letra para baixo, eu perguntava para o meu professor, por que eu estudo isso? E a resposta que ele me dava era, porque no vestibular cai. Aí eu pensava, poxa, eu vou ficar algumas horas só no vestibular, e eu só estou estudando a minha vida inteira para algumas horas do meu vestibular. Olha o erro grotesco. Pronto, me afastou da disciplina. Eu era um decoreba da vida na matemática, sempre tive notas excelentes. Me pergunta alguma coisa, eu sei somar, dividir, subtrair, multiplicar, bem simples, sem a calculadora, né? Mas a minha professora de língua portuguesa, não, ela me encantava. É por isso que eu sou encantado, porque ela literalmente mostrava esse processo de transformação. E ela sempre falava de universidade com a gente. Ela sempre comentava. Na época, ela estava fazendo mestrado, eu terminei a faculdade, eu terminei o ensino médio em 2007, eu acho. 2007. Então, naquela época, ela estava fazendo mestrado. Eu lembro que ela fazia mestrado na cidade, inclusive, que eu tinha sonho de fazer a minha graduação, que era em Assis. E eu achava tudo aquilo muito encantador, né? Mas ela conseguia me mostrar o quão a educação era importante. E aí, eu já coloco aí, vai refletindo com a gente, ou vai comentando aí. Eu gosto que vocês falem, para ser um diálogo, literalmente, né? E não eu aqui falando e vocês escutando. Coloquem as experiências de vocês também, como se vocês gostam da tecnologia, qual é aí o grau de intimidade com a tecnologia. Eu acho que isso é bem importante, né? A gente saber... Eu falo que é o termômetro. Aonde que eu estou na tecnologia? Eu estou conhecendo ela, nós já estamos tendo ali, somos crushes, ou eu já sou super casado com ela. Eu acho que eu já estou no nível de ser casado, porque eu penso e respiro tecnologia. Então, já vai pensando e colocando aí para a gente qual é seu nível. E aí, como nós estamos no comecinho do ano, porque nós estamos no comecinho do ano, melhores preparados do que o ano passado, porque tudo foi pego com muita surpresa, né? Eu falo que a gente tem uma ruptura na educação. Até 2019, uma coisa, 2020 falou assim, eita, acabou, não existe aquela educação, agora é outra. Só que o ano de 2021 pode ser diferente, porque a gente já imaginava como que ia ser. Mesmo que fale dessa educação híbrida, simultânea, síncrona, tudo muito junto, a gente já está preparado, porque agora a nossa massa cefálica já entendeu o que é bendita da tecnologia e que nós precisamos utilizar. Então, a gente precisa entender, eu falo muito isso, né? Como que eu estou para trabalhar com a tecnologia? Será que eu ainda tremo na base? Será que eu dou conta, mas tenho as minhas dificuldades? Ou agora eu só preciso aprofundar tudo isso que eu sei, né? E aí a gente precisa pensar quais são as nossas expectativas. O que eu espero? Eu, professor Marlon, espero do meu trabalho, o que eu quero esse ano, os meus objetivos de vida enquanto docente, e também quais são as expectativas que eu tenho para com os meus alunos, as minhas turmas, enfim, né? Às vezes a gente troca de escola. Então, como que está tudo isso? Como está esse mix de sensação que nós estamos sentindo? Eu acho que é importante a gente pensar em tudo isso. E aí eu quero utilizar uma palavra que eu gosto muito, que é comodidade. Mas não é aquela comodidade do irmão folgado, né? Ou do marido folgado, ou do namorado folgado. É aquela comodidade de se sentir bem. Porque a gente precisa se sentir bem para trabalhar com a tecnologia. Eu escutava muito no ano passado dos professores, assim, ó, mas eu não me sinto bem abrindo a câmera, todo mundo me vendo na minha casa. E eu falava assim, não abra. Simples assim, não abra. A hora que você se sentir bem, você abra. E aí, então, faça uma aula só com 2, assim, um atendimento com 2 alunos e você abre. Aí você tenta com 3. Aí você, sabe aquele momento que você, agora deu vontade, vai lá e abre, quando estiver falando um slide. Ah, não sentiu? Fecha. Ah, mas agora abre de novo. Simples assim. E aí, uma hora, isso vai ser super natural. Eu sempre fui fã de tecnologia. Mas no ano passado eu tive que começar a fazer live. Na minha primeira live eu suava de nervoso. Quem fala assim, meu Deus, eu adoro comer, eu sou professor de língua portuguesa. Mas eu tenho uma fome de R, eu como todos os R das palavras.
Aí eu falava assim, meu Deus, vou comer todos os R's. Aí teve uma hora que eu não estava mais nem aí, porque eu falo mais com a boca, né? Então, aí não estava mais nem aí com a paçoca. E a gente precisa chegar a esse nível de comodidade. E pensar que eu não sei tudo. Caiu tudo na live. Eu estou fazendo uma meet com os alunos. Caiu tudo? Falar, caiu tudo, vou fazer o quê? Não adianta chorar, não adianta sofrer. Caiu! A culpa não é sua, a tecnologia é dessas. Ontem eu tinha uma aula no ensino superior e eu estava, de manhã, eu estava no meio da última... Sabe aquela aula? Você está com 20 alunos e eles estão falando e de repente cai tudo. Foi isso. Eu falei, meu Deus, eu aqui falando de Dom Casmurro com os meus alunos, estava tão legal e de repente caiu tudo. Minha provedora de internet simplesmente teve um problema, rompeu um fio, 24 horas para resolver. Mandei mensagem ali pelo 3G, dispensei os meus alunos da graduação do noturno, que também seria, não consegui fazer, porque a gente depende. Adianta eu sofrer? Ah, mas meu planejamento vai atrasar. Tá bom, simples assim. É a tecnologia, e nem por isso eu fiquei xingando a tecnologia ou odiando a tecnologia. No presencial, também tem dia que nada dá certo. Nada. Os alunos não prestam atenção em você, você não está naquele seu dia, e aí você parece que fala e não falou nada. Assim também é no mundo virtual. Só que o mundo virtual, ele tem os seus benefícios. A gente tem que, é aquela questão das altas expectativas que a gente precisa ter. Eu tenho um lápis. O que eu posso fazer com lápis? Ah, eu posso, sei lá, desenhar num papel e tentar fazer com os alunos adivinhem, fazer uma aula de adivinha quem, por exemplo. Beleza, tranquilo. Ah, eu tenho somente um celular em sala de aula e quero trabalhar com rotação por estações. Beleza, eu construo uma rotação para usar aquele celular. Fim. Eu não preciso pensar que eu preciso ter, sei lá, 40 computadores numa escola para a coisa funcionar. Não, eu trabalho com pouco, com aquilo que dá. E pensando nisso, a gente precisa pensar no nosso planejamento. Planejamento é a alma do negócio, né? Não existe educação sem planejamento. E essa questão do planejamento é justamente saber o que os meus alunos possuem. Exemplo, anteontem, eu estava numa aula com o meu primeiro ano. Primeiro ano, não conhecia ninguém, eles não abrem a câmera, colocam uns trocinhos lá na câmera, lá uns desenhos que eu não sei nem o que é aquilo. E a gente não conhece, eu não sei nem que cor são os olhos deles. E às vezes eu clamo por isso. Mas eu também não obrigo a abrir a câmera. Porque eu prefiro pelo menos que ele me escute e do que ele não aparecer. Então, pelo menos eu não obrigo os meus alunos. Eu não sou aquele que fala assim, mas os alunos não abrem a câmera. Tá bom, deixa eles estão descabelados, acabou de acordar, nem escovou os dentes, deixa eles serem felizes. O importante é que eles estão ali na sala de aula. Por quê? Do mesmo jeito que às vezes nós não nos sentimos bem em estar numa frente de uma câmera, os alunos também não, né? Eles têm medo de virar meme. Então, assim, e aí eu comecei a perguntar, o que vocês gostam? Gostam de jogar? Ah, vocês gostam de fazer, sabem mexer no Word? Vocês têm internet? Que tipo de internet? É 3G ou é internet cabeada? E foi uma aula que foi a mais proveitosa que eu tive nesse começo de ano letivo. Por quê? Eu conheci a realidade dos meus alunos. Porque é a partir daí que eu vou fazer o meu planejamento. Então, eu já sei que os meus alunos, 50%, mal tem uma internet que eles conseguem ficar numa Meet. Adianta eu passar uma atividade que eles vão ter, por exemplo, que subir um vídeo no YouTube? Acabei com a vida das crianças. É uma atividade da vida, eles não vão fazer mais. Não, então eu vou ter que usar uma tecnologia que seja talvez mais síncrona, que seja mais leve, que não consuma tantos dados. Então, tem que pensar em tudo isso, né? Essa interação tem que ser muito humana, educação humanizada, tá? Não pode ser aquela educação que eu penso assim, o que vai ser bom para mim, né? A gente fala assim, um formulário do Google Forms, totalmente de objetivas é ótimo, o Google corrige, eu não sofro. Quem está ganhando com isso, né? Aí eu costumo falar que na educação nem o professor pode trabalhar mais que o aluno, nem o aluno pode trabalhar mais que o professor. Tem que ser na medida certa, né? Tem que ser algo que seja bom para os dois lados. Por isso que o planejamento é importante, para saber se eu posso fazer uma sala de aula invertida, para ver se eu consigo adaptar ali uma estação por rotações, se eu consigo meio que fazer um modelo flex ali do ensino híbrido, dar uma adaptada no negócio, adoro adaptar tudo isso, ou se eu preciso de uma tecnologia mais analógica, né? Ou se eu só preciso do professor. Então, eu preciso pensar em tudo isso, né? E aí, o que nós podemos utilizar? Coloquei alguns aplicativos ali, só para fazer um draminha, mas eu sempre falo que o melhor aplicativo é você, é o professor.
É igual eu disse, a melhor tecnologia que existe é o professor. Porque é o professor que vai entender os sentimentos dos alunos, é o professor que entende do conteúdo, é o professor que sabe como adaptar esse conteúdo. Então, a gente precisa pensar em tudo isso. É muito importante. Então, quando eu estou em sala de aula, então aqui alguns exemplos que eu trago para vocês. Aí eu falei assim, vou levar ele ao vivo, né? Eu adoro. Eu tenho um apego nesse jogo, ele está até lascadinho, coitado, tanto que usou, mas eu tenho um apego porque foi o primeiro jogo desse que eu fiz, e assim, eu falei, vou fazer uma coisa diferente na escola, né? Os meus alunos já é final de ano, já estão mais para lá que para cá, enfim. E aí eu falei assim, vou fazer um jogo. Vou fazer um jogo, sou desses, preciso retomar o conteúdo. E aí eu fiz esse joguinho que vocês veem aí nessa cartolina. Esse jogo, para vocês terem uma noção, foi um aluno que me ajudou a construir. Então, nós montamos tudo isso, escolhemos as imagens. Ele me apresentou a plataforma Canva, que hoje eu utilizo para tudo. Montamos todos os cards, enfim, fizemos todo esse layout. E aí, eu falei assim, mas poxa, colocar uma pedra ou colocar qualquer coisa em cima, não, eu quero um cone. Mas eu não quero qualquer cone. Eu quero um cone que seja reciclável, porque eu não quero comprar nada, eu quero mostrar para os alunos que é possível, e porque a gente dá aquele nosso jeitinho, né? Que fica a cara do professor Marlon de língua portuguesa. E aí, eu liguei, eu morava em Paranavaí na época, né? Hoje eu moro em Maringá, aqui em Paraná. E aí, tinha uma fábrica de costura, e aí eu não, né? Porque eu tenho essa cara de gosto de falar, mas às vezes eu sou meio tinhoso, tenho vergonha. E aí eu falei para minha amiga assim, então, amiga, você liga lá e pede, vê se eles têm aqueles novelo de linha, porque preciso. A gente já tinha tentado de tudo, e nada tinha dado certo. E ela ligou lá, e a moça falou, bem proativa, falou assim, nossa, a gente tem aqui sim alguns. Quando ela falou alguns, eu imaginava assim, 5. Cheguei lá, tinha uns 100, mais ou menos. Aí ela falou, você quer tudo? Eu falei, eu quero sim, tá me dando, eu quero. E aí, montei, 3 novelinhos de linha industrial, que dá para fazer também aqueles cones que vai no papel toalha. É que eu queria alguma coisa mais resistente. E aqui, bolinha de isopor. E aí, a gente comprou tinta, e pintou bem, que nem meus olhos, porque eu não sou bom das artes. E a gente pintou, e esse meu aluno super me ajudou. E eu falei assim, tudo bem, mas agora eu quero um dado, porque o jogo precisa de dado, eu não quero comprar o dado, né? Eu pensei em comprar aqueles puff bem grandão, assim, que são dados, mas eu falei, mas não vai ser legal. E aí eu fui adoro, gente, tudo tem no Google, gente. Dá um Google que tudo aparece, né? E fui no Google e falei, dados recicláveis. E aí eu achei um vídeo no YouTube que ensinava a fazer dados com caixinha de leite. Eu falei, meu Deus, esse negócio vai estragar, não vai dar certo. E aí, caixinha de leite, papelão, durex e EVA. E, gente, ele é muito resistente, porque esse bichinho aqui já foi judiado, tá? Então, assim, ele é muito resistente. E eu falei assim, pronto, incrível, né? E aí, levei para a sala de aula e falei, comecei com o 3º ano, né? Meu 3º ano é mais exigente. Falei, vou tentar já com o 3º ano, porque aí o negócio, se der certo, vai dar, né? E eles amaram. E aí eu trabalhei, por exemplo, uma revisão geral de um trimestre, e eles amaram, né? Porque aí, por exemplo, nesse jogo que vocês estão vendo ali, na última casinha, é assim, volte para a casinha número 1. E aí teve turma que caiu e voltou, né? Gera toda aquela coisa, né? Para a aula seguinte, porque o que acontece? Eu sou surpresa, eu não aviso. Então vai ter um jogo, vai ter um jogo. Então, se você não estiver preparado, você vai lutar. E os alunos já eles foram desenvolvendo essa competência da autonomia na aprendizagem. Então, eles não queriam perder, porque aí eu sempre premio com alguma coisa. E aí, eles sempre estavam preparados, já vinha assim, vai ter jogo hoje, professor? Aí eu já falo, é todo aquele mistério, né? Então, é importante pegar os alunos nessa questão do ser imprevisível, né? De não ser aquele personagem plano que todo mundo sabe o que vai acontecer na próxima aula. É tão chato ser aquele professor que o aluno sabe que você vai entrar, aí você vai dar bom dia, com aquela cara talvez de não gosto de estar aqui, aí você vai encher o quadro, aí você explica o quadro, aí você enche o quadro de atividade, aquelas listas incansáveis de exercícios mecanizados, e aí corrige, dá tchau e vai para casa. Ou ele termina e na próxima aula você corrige. Poxa, chato, né? A aula expositiva, eu falo que mesmo a aula expositiva, a gente tem um jeitinho legal de ter uma aula expositiva, né? Eu, professor Marlon, preciso de aulas expositivas para explicar, por exemplo, uma teoria literária, eu preciso ir para o quadro.
mas nada me impede de fazer uma roda de bate-papo nessa aula expositiva. Você sabe que você falando aí sobre aula expositiva, eu lembro que, gente, isso faz muito tempo, tipo, muito tempo mesmo. Eu lembro que eu fui convidada numa escola para estar falando um pouquinho sobre os gregos, né? Nessa escola. E aí eu tinha que falar isso daí, eu tinha que adaptar isso daí de alguma maneira num algoritmo de programação. Gente. Aí eu falei, bom, ok, vamos para o português estruturado, nós vamos para o Portugal, vamos montar isso aqui com ação refinada, vamos para o primitivo e não primitivo no quadro. E aí eu falei, os alunos não vão querer que eu conte como que foram as estratégias gregas no algoritmo, vai ficar chato, eles vão ficar olhando para a lousa. Eu fui e aluguei uma roupa com uma capa de grega. Gente, eu fui dar aula de... Não, gente, eu nunca contei isso, mas tô falando para você. Eu fui dar a aula vestida e quando eu entrei na sala de aula, os alunos falaram assim, ai meu Deus, outra aula de lógica de programação de estrutura de dados. Eu entrei na sala e eu falei, então, hoje não será apenas uma aula de estrutura de dados. Hoje, no final da aula, eu falei assim, nós vamos dançar a música. Eu falei de quebrar prato no chão. Aí eles falaram sério, eu falei sério, só que o prato é de bolo. Eu falei, é de plástico, gente, mas avalie a intenção. Vocês vão aprender um pouquinho sobre aquele universo, a dança de quebrar prato e não sei o quê. E aí, nossa, eu sei que a aula foi muito diferente. Os alunos tiraram foto. Eu sei que foi aquela coisa. Eu já fui dar uma aula, gente, vestida com capa, vestido, cinto, peruca. Eu fui de peruca na escola. Gente do céu. Mas é legal, né? Porque eles participam. E aí eles falavam assim... Ai, Pro, que mico, nós vamos ter que pagar mico também. Eu falei, olha, não tem problema nenhum. Só que aquele que não conseguir estar junto comigo na aula que vem, ele vai ter que vir fantasiado. Aí o pessoal falou, tá bom, eu não venho para a escola. Aí eu falei, não tem problema, nós temos até o final do ano para resolver isso. É bem isso. E essa estratégia, olha aí, eu já vi uma estratégia de gamificação. Olha o desafio, né? Olha o desafio ali, gente. A gente vive gamificando tudo isso, né? E é legal isso que a professora Carla disse, da participação ativa do professor. Eu gosto muito de trabalhar com torta na cara, gente, fuzuê, né? Eu acho que a escola fala, meu Deus, o professor Marlon adora sujar a escola. E o mais legal que eu gosto é sempre dar aquela escapadinha na hora da resposta para eles me darem uma torta na cara, porque é legal isso. Porque você entra no mundo, que fala assim, o professor só vai ficar fazendo as perguntas. Não, a gente entra na brincadeira, né? Então eu deixo eles fazerem uma pergunta bem aleatória, que eu nunca sei a resposta, e aí levo a torta na cara, entendeu? E aí eu fico com o cabelo todo sujo, tem que limpar, enfim, né? E é legal tudo isso. Por quê? O processo de ensino e aprendizagem ele fica mais dinâmico, né? O professor sai daquele palanque ali que vai sempre bem arrumadinho, enfim, né? Para dar aula e vai embora. E ó, mesmo nível. Gente, eu uso a mesma linguagem dos alunos. É crush, vocês que lutem, o golpe tá aí. Então, essas gírias, né, professora Carla, elas são importantíssimas. Mas olha, você vê como que é uma coisa, né? Eu acho que esse vínculo, né, essa aproximação que você tem com o aluno, é muito legal você saber a maneira que eles falam, como que eles falam. Eu adoro jogos, né, games, eu adoro, sempre adorei. E eu jogo muito, né? Então a gente tem aquele grupinho e aí os alunos falam assim, professora, que isso? Tá bom que você joga. Eu falo, você quer ver como joga? Eu falei, me fala um jogo aí. Tá bom, Free Fire. Eu falei, então. Falei, fala outro, que também conheço, me falou outro. E eles vão falando. E eu conheço os jogos. Aí eles saem tudo impressionados. Eu falo, gente, vocês acham que isso daí é só com vocês que acontece? Eu falei, ao contrário, a gente tem que estar no universo de vocês também. Eu falei, assim como a gente puxa vocês para o nosso, quando a gente vai falar a gente vai ter uma conversa séria, gente, agora isso aqui é bizu. Eu falo para eles que isso é bizu. Bizu é para eles escrever bizu com Z acento agudo e eles têm que marcar com uma canetinha amarela. Eu falo, gente, isso é bizu da aula. Anota porque isso vai. Eles falam, agora sim, professor, agora a gente está conversando. Eu falei, tá vendo como é que é? Eu falei assim, e se não anotar, vai levar ban da sala. Vai levar ban porque quem não participa do jogo leva ban do game online. Aí eu falo, se não participar, todo mundo vai levar ban. Então, assim, é importante mesmo, né? O Marlon tem toda a razão. É importante essa proximidade, esse vínculo que você cria. Agora, a gente também vê outras situações, tá? A gente tem aqueles professores que não aceitam o nosso jeito. Professor que fala assim, poxa, mas eles têm que me respeitar na sala. Mas quem disse que eles estão te desrespeitando?
É aí que a gente quer chegar, né? A gente não... Ah, mas quem disse que tá vendo algum desrespeito? É diferente, eles passam a te respeitar porque eles entendem que a gente está junto com eles. A gente está junto, tudo, nós estamos ali, entendeu? Estamos no dia a dia. Então, isso não é um desrespeito, né? O Marlon já deve passar por isso também. Essa questão dos professores até te olhar meio de lado e falar, ai, meu Deus, lá vem. Né? Quando você entra na sala, eles falam assim, já vem trabalho, olha, já está inventando, está arrumando mais serviço, eu já estou cheio de coisa para fazer, já saí de outra escola, vai falar que eu tenho que mexer no meu plano de aula, no meu planejamento, mas, gente, plano de aula é para ser revisto todo ano. E ele é em função daquilo que você tem. Se é para você não fazer isso, dar Ctrl+C e Ctrl+V, então não adianta. O que você está fazendo na educação? Ah, por que seu aluno entra mudo e sai calado da aula? Ele vai tirar proveito? Claro que não vai. Ah, mas eles acham que você é uma professora legal porque você joga Minecraft com eles. Porque você brinca de Lego. Então, eu tinha professores na escola que eu lembro que há muitos anos atrás o pessoal brincava que todo mundo queria ser professor de educação física. Que eles brincavam que era o professor que não fazia nada, né? Tinha essas brincadeiras. E eu lembro que quando eu entrei na escola, e eu fui uma das primeiras pessoas que fez a formação da Lego. E lógico, eu estou trabalhando com Lego na sala de aula. E os professores passavam e falavam assim, ela já... Não sei como é que contratam alguém para brincar de bobótica na escola. Olha o que eu ouvi, era robótica, eles falavam que se chamava bobótica. E ainda eles falavam assim, na outra encarnação, eu vou dar aula usando o meu kit do Pequeno Engenheiro. Lembra aquele kit de madeirinha pintada? E os professores falavam isso para mim. Então, assim, a gente já ouviu tanta coisa de certos professores e que a gente provou que no final do ano a gente estava lá. E aí eles falavam, o pessoal gosta de você porque você brinca com eles na aula. Mas eu não entendi. A sua aula é séria o tempo todo? Seus alunos não têm 15 minutos para dar uma relaxada, mas eu tenho que cumprir, eu tenho que cumprir conteúdo. Mas você vai cumprir seu conteúdo. De qualquer forma, você vai cumprir ele de uma forma melhor. E os professores, muitas vezes, a grande problemática é que os professores esquecem que eles já foram alunos. E quando verdade. Aluno de formação continuada, é pior que os alunos do sexto ano D, sexto ano G, sexto ano J, né? E eu costumo falar que essa proximidade que a gente cria com o aluno, ela é muito importante, porque, assim, os meus alunos, por exemplo, a hora que eu passava um exercício mais chato, era assim, professor, eu posso escutar música? Pode, coloca seu fone de ouvido e escuta sua música fazendo a minha atividade. Tem aluno que concentra ouvindo música. Eu não consigo, mas eu lembro que quando eu estava no ensino médio, por exemplo, no terceiro ano, aqueles MP3 de pilha da vida, coitada, aquela pilha gastava, que era uma beleza, eu ia de moletom para colocar o fone de ouvido por baixo do gorro, para minha professora não ver. Eu falava, poxa, eu gostava, porque eu fazia, né? Então, essa empatia, ela é muito importante. Será que eu, na época dele, não era igual, ou até pior? Porque tem professor que quando era da educação básica era pior que o aluno que tem hoje, né? Então, essa questão do contexto é muito importante, porque a partir do momento que você deixa, mas é estabelecida uma regra, o aluno não vai querer perder o direito. Então, eu sou muito assim, a hora que é para brincar, é para brincar. Mas na hora que é para eu falar sério, eles sabem que é para falar sério. E é isso que a professora Carla muito disse. Exemplo, os meus alunos, quando eu abri o WhatsApp, né, que eu adoro fazer grupo de WhatsApp com os meus alunos, acho muito efetivo e eu nunca tive problema. E eles falavam assim, professor, você é muito sério, porque eu sou bem sério no WhatsApp. Sério porque eu escrevo tudo muito certo, porque é mania de professor de língua portuguesa. E eles falavam assim, coloca ponto final em tudo. Eu falei, tá bom, então. Eu parei de colocar o ponto final. Me doía muito, mas era uma realidade contextual deles, incomodava os alunos, porque eles achavam que eu estava sendo muito sério. Então, eu comecei a usar muito emoji, e aí entra numa coisa que os professores têm medo assim, e será que eu tenho meme? Eu fazia meme meu, e fazia um monte de figurinha minha, e eu mandava nos grupos dos alunos, e eles usavam. Ontem mesmo minha câmera começou a travar, e os alunos começaram a rir. Eu falei, gente, vocês perderam a oportunidade de fazer uma figurinha? Olha a minha cara de pensador. E aí um aluno falou assim, professor, tirei foto. Eu falei, manda a figurinha para mim. Pronto! Eu entrei na onda. Todo mundo tem figurinha. Vai no grupo de família. O grupo de família mais tem a figurinha da gente, né? Então, por que não trazer esse lado mais emocional para a sala de aula? Eu falo que a gente não precisa ser duro, não precisa achar que o aluno, ele é uma máquina e eu fui contratado para aquilo, fui ali, despejei um monte de teoria na cabeça do coitado
E aí a teoria que às vezes a gente reproduz, porque tem muito professor que reproduz a teoria, porque quando sai do contexto também não consegue aplicar mais aquilo, entende? Por isso que tem tanta dificuldade de trabalhar com a tecnologia, porque a tecnologia é algo não previsível. E é aquilo que a professora Carla disse, às vezes a gente está com a mesma aula a vida inteira e tem medo de mudar o texto que a gente já decorou, e a tecnologia dá esse olé na gente. Mas é importante dizer assim, ó, meus alunos são assim, professor, qual o significado dessa palavra aí? Às vezes dá um branco nessa cabeça aqui, eu falo, dá um Google, o professor não lembra não, dá um Google aí, pronto, acabou, trouxe a tecnologia, já contextualizou. É aquela situação, né, que a gente fala muito, a tecnologia, ela é uma ferramenta poderosíssima de inclusão. Agora, se a gente levar para o outro lado, ela é de exclusão também. Eu sempre falo isso. Então, a gente está em um momento, nós chegamos em um momento, a coisa já estava caminhando para isso. Então, mas como é que vai ficar? Eu só sei fazer tal coisa, eu não concordo quando os alunos entram na minha aula, eles colocam o celular na caixinha. Isso são, assim, a gente vê essa coisa, a gente fala, gente, é vocês que criam isso, porque vocês não usam a ferramenta a seu favor. Né? Então não adianta para o aluno chegar na sala de aula e colocar o celular na caixinha. Não vai funcionar, porque se ele não quiser prestar atenção na sua aula, porque você não está puxando ele para você, ele não vai prestar atenção estando com celular ou sem celular na mão. Vai ser a mesma coisa. Então, muito pelo contrário, usa o celular que ele tem, que é dele, e coloca na aula para virar uma vantagem para você. Vira esse jogo. Né? Então, assim, hoje em dia, né, com ensino híbrido, com Covid, essa curva no gráfico da educação é assim. Aquele professor que não conseguir se aproximar e transformar a tecnologia em uma parceira, isso é muito importante. Não, a tecnologia não vai tomar o seu lugar de dar aula. Assim como os robôs não vão tomar o seu lugar. Eram coisas que eu escuto. São coisas que eu escuto. Então, não, ele não vai tomar isso daí de você. Então, o que acontece? Se você não trabalhar para isso, a tecnologia vai te colocar na geladeira. Por quê? Porque você não vai conseguir caminhar junto com as aulas. Você não vai conseguir caminhar com esse processo de educação. Então, não dá para entrar na sua sala de aula e o aluno se sentir numa caverna, gente, fazendo uma fogueira no chão. Não tem cabimento. E é engraçado, Carla, é engraçado assim que são práticas que elas se refletem muitas vezes no mercado de trabalho. Lógico. Porque você tem aquele líder na empresa que muitas das vezes não gosta que o colaborador dele esteja trabalhando e ao mesmo tempo escutando música, sendo que é comprovado cientificamente, pelo menos é comprovado cientificamente, que a música ajuda você a relaxar, ajuda você a trabalhar com um desempenho melhor. E eu falo assim por mim na área de design, né? Na área do design, então você vai escutando aquela batida lá, e é aquele momento que você mais produz, é quando você está escutando aquela música, assim, eu pelo menos gosto daquele putz-putz, e vai lá e eu vou trabalhando, vou produzindo. E teve empresas que eu cheguei que realmente você vê a figura do líder proibindo, é um reflexo totalmente, de fato, da forma que ele aprendeu que, não, se o cara estiver escutando música, ele não está trabalhando. Então, se o meu aluno estiver escutando música, ele não está estudando. É muito importante a gente parar para refletir sobre esses pontos, que são tabus que vêm sendo quebrados ultimamente, tá? Você também falou uma questão muito legal, que muitas das vezes os professores falam o seguinte, tá, eu não consigo inovar, porque muitas das vezes eu preciso dar o conteúdo, então eu não posso fazer atividades diferentes. Entretanto, eu peço para o professor Marlon só voltar um slide aí, que tem um slide da figura, volta mais um, por favor, professor. Isso, olha só, sala de aula invertida. Se o cara estuda em casa, você pode propor para ele estudar aquele conteúdo que você acredita que não haverá tempo de você dar a ele, se caso você der uma atividade diferente. Então, a partir do momento que você falar, pessoal, estudem o conteúdo XYZ, porque na semana que vem nós teremos um torta na cara e vai ganhar a equipe que mais souber sobre esse assunto. Olha só que legal, você já está dando conteúdo. Na verdade, você está fazendo com que seu aluno aprenda esse conteúdo de forma autônoma. É autonomia, né? Autonomia e protagonismo, né? Sim, é a sala de aula invertida, que está aqui, ó, bem no cantinho. Tá, e okay? entra num quesito que eu acho que eu vou mais além do que isso, né? Às vezes os professores da educação como um todo,
assimilam o conteúdo, eles assimilam esse pensamento de que dar o conteúdo é dar uma aula expositiva, né? Está muito vinculado à questão da prática, que o professor tem que levar o aluno ao conhecimento, quando, na verdade, a escola é um laboratório, né, de trocas de informação. Sim. O aluno ele está tendo contato com o conteúdo desde o momento que ele está tendo ali contato com o próximo, né? É o desenvolvimento de alteridade a todo momento. Por que o aluno vai para a educação infantil? É justamente para ele entender que o espaço físico ele é muito maior, o espaço social é muito maior do que aquele que ele está acostumado à zona de conforto. E aí ele tem, por exemplo, crises existenciais. A criança, quando vai ver que ela não é o centro do mundo, é um choque de realidade, e aquilo é um conteúdo, né? Quando a gente fala assim, mas eu não sei, não consigo fazer uma aula diferenciada porque eu tenho que aplicar avaliações. Quem disse que a avaliação precisa ser um instrumento prova? Eu posso dar um torta na cara e avaliar a participação ali, eu consigo metrificar a aprendizagem do meu aluno, né? E aí outro quesito está no processo de avaliação, né? Que às vezes o professor acha que avaliar é avaliar o nível de conhecimento do nosso aluno. E a avaliação, na verdade, ela é um processo duplo, né? É avaliar onde o meu aluno conseguiu chegar e o que eu preciso retomar. Porque eu sempre falo, se ficou 2 para trás, ficou 2 para trás. Ou ele pode não gostar da sua metodologia, ele pode não ter gostado de você, ele pode não ter gostado do jeito que você falou com ele pode não ter gostado ali da forma que você apresentou o conteúdo. São várias coisas que a gente precisa pensar. Não é simplesmente o aluno... Tem aluno que não se esforça, mas por que será que ele não se esforça? Uhum. Eu mesmo... Gente, eu adoro o fundão. Eu adoro a turma do fundão. Porque eu sempre falo que é a turma do fundão que eu preciso conquistar. Porque os demais, eles precisam da minha mediação, eles precisam. Mas equidade no negócio. Como que eu vou trazer o fundão? E eu adoro trazer o fundão. Então, eu trago a realidade do fundão para a sala de aula. Então, às vezes, é a aula diferenciada que é a metodologia que precisa nas suas aulas. Às vezes, é isso que precisa, é o start necessário para que você tenha o desenvolvimento melhor. E aí entra naquela questão, mas eu não tenho recurso. Beleza, não tem problema. Eu adoro trabalhar, por exemplo, com esse cubinho aqui, ó, Merge Cube. Esse cubinho aqui é caro? Se você for comprar na loja, ele é caro, hein? Deve ser uns R$250. Para mais, tá? Mas conseguimos achar, ó, esse daqui, ó, é uma forma... Ele é desse tamaninho assim, ó. Olha como ele tá ampliado. Porque eu sou daqueles meio ceguinho, olha o tamanho do meu óculos. Então, eu gosto dos negócios maiores, né? Porque fica tudo mais legal quando é maior. É pequeno mesmo, tá vendo? Olha lá, ó, piquititico. O meu é o pai, o da professora Carla ainda é o filho, tá? Você sabe que quando eu vi o tamanho desse cubo na sua palestra, a primeira coisa que eu fiz, eu olhei e falei, gente, eu preciso muito de um cubo desse tamanho. Foi a primeira coisa que eu pensei, assim, quando eu vi na palestra, eu fiquei pensando, eu falei, gente, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu preciso, primeiro de tudo, aumentar as faces. Eu comecei a pensar. Quando eu vi esse cubo, eu falei, gente, eu preciso dele. Gente, não querendo ser chato, mas, ó, 10 minutos. Beleza. E assim, só para vocês entenderem, eu não aumentei nada porque eu não entendo nada disso, tá? Eu fui lá na internet e coloquei assim, Merge Cubo grande. E aí eu baixei o template assim, ó, e colei, recortei, coloquei no papelão, pronto. Isso daqui é democratização da ferramenta, né? Então, por exemplo, não tenho dinheiro para trabalhar com realidade virtual. Faz de papelão, gente. Esse eu comprei porque eu sou meio preguiçoso para montar. Mas eu tenho template e os alunos montam. Inclusive, eu estou falando com a minha escola, porque com essas aulas remotas, para a gente fazer um projeto literalmente de imersão virtual com os alunos, para trazer esses alunos para a sala de aula, né? Sala de aula virtual, porque sala de aula é o espaço onde acontece a aprendizagem. Então, indiferente se é o Google Meet, o Zoom, a sala de aula tradicional, a quadra da escola, é sala de aula. Sala de aula é onde está professor e aluno construindo conhecimento. É isso que a gente precisa entender, é todo o processo que a gente precisa entender. Então, só para finalizar, aqui depois eu posso mandar para a Carla e ela disponibiliza depois nas inscrições aí da live esse material, eu tenho os links. Então, aqui, por exemplo, são 2 adaptações, porque não dá para falar que é rotação por estações na real, porque não tem o elemento presencial, mas são 2 adaptações que eu fiz para trabalhar com os meus alunos. Aqui do lado esquerdo, uma trilha gamificada, utilizei Wordall, Google Forms, Google Sites e Canva, tá? Super simples, montei isso daqui em menos de 1 hora, e eu trabalho com os meus alunos ali numa aula síncrona. E eles vão passando, e aquela sangria pela pontuação. Eu usei o Padlet aqui para montar, porque eu adoro essa questão de painel de pontuação, e eles montam um avatar com Bitmoji, e eles querem elevar o avatar deles assim, ó, no ápice. Então, assim, dá para fazer
coisas incríveis que a gente tem na internet, principalmente com os aplicativos da Google for Education. Então, a mensagem que eu deixo para vocês aqui é assim, ó, não tenham medo de errar, porque o erro é a passagem para o conhecimento, é o degrau para a gente alavancar, e não vejam os alunos de vocês como um sujeito do outro lado da ponte. Veja o sujeito que está caminhando com você na ponte, a ponte do conhecimento. E aí a gente precisa ir junto nesse processo, sejam amigos, sejam psicólogos, sejam professores, sejam pais quando precisarem ser, dê bronca, enfim, seja professor. Porque ser professor, ó, lá muito antigamente, quando só as mulheres eram professoras, não tinha esse caráter profissional. Era super-humano. A profissão professor, ela nasce dessa humanidade, né? Quando eu falo professor, dessa perspectiva da alfabetização e letramento que a gente tem que levar para uma vida inteira. Então, sejam humanos, sejam criativos e o melhor, não tenham medo de se lançar no desconhecido, né? Porque eu tenho certeza que vai ser doído? No começo vai, que a gente vai gastar bastante massa cefálica, mas depois o nosso cognitivo vai ter já sedimentado, vai estar tudo bem cômodo ali e só vão ser vitórias. Assim, professora Carla e Alex, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Se quiserem me sigam, meu Instagram é Marlon Richard Alves e também o Papo Docente Oficial. Sempre posto coisas lá e quem quiser os materiais também pode me chamar lá que eu disponibilizo. Assim, foi muito bom poder falar aqui com você. Bom, então, olha, com isso eu já anotei uma coisa aqui, eu já anotei 2 coisas importantes no meu planejamento. Primeira coisa que eu coloquei no meu planejamento é assim, eu acho que você vai voltar, eu vou abrir esse convite, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Padlet e o Canvas na educação. E você vai voltar num segundo momento, talvez até antes, que eu já estou te abrindo o convite. Porque assim, nós temos aí uma live que nós fazemos, que é uma série que se chama Open Mind na Educação. Então, é mente aberta na educação. E a gente convida aí 2, 3 pessoas que têm uma mente aberta para levar essa perspectiva para os educadores. E a gente tem alguns assuntos que a gente coloca. Então, assim, é uma coisa séria, assim, então é uma coisa bacana. A gente dá, o Alex, ele controla, dá 2 minutos para a pessoa responder. Então, por exemplo, ele fala assim, celular em sala de aula, por exemplo. Aí, vamos supor, o Alex vai lá e ele fala, ele tem 2 minutos para responder. Aí, Marlon, 2 minutos. A Carla, 2 minutos. E a gente vai tecendo uma teia do conhecimento, pensando lá na autopoiese de Valderrama, de Varela, quando a gente fala da autopoiese. A gente vai construindo essa live. Então, eu já vou deixar, inclusive, esse convite para você do Open Mind da Educação. E a gente já tem, inclusive, nós já temos aí uma pessoa que eu já conversei também, que pode participar muito, inclusive hoje ela está aí na live, eu só tenho que pegar ela na data certa, né? Ele apareceu finalmente, o Elton Madeiras. Elton, prazer, que bom que você voltou, eu estava sentindo a sua falta. E aí a gente eu ia falar com ele no começo da live e acabei não falando. Eu ia mexer com ele, mas também não deu tempo, né? Não deu tempo. Então, assim, eu queria já deixar esses 2 convites para você. E aí você me passar uma data para abril, do Canvas, do Padlet, para você falar como que a gente pode apresentar a ferramenta para o aluno. Para o professor, a gente sabe que, no pior das hipóteses, a gente está entendendo que aquele que não sabe vai aprender. Eu acho que é importante apresentar a ferramenta para o aluno, porque o negócio do e-portfólio, gente, já foi há 2 anos atrás. Chegou. Então, assim, é prêmio porque o professor usou o portfólio na escola. Gente, já foi. Isso foi 2018, pegou finalzinho de 2009. Isso daí não é prêmio de uso master de tecnologia. Não adianta socar os alunos e fazer eles montar site, montar portfólio eletrônico. Não tem interação, não dá. Eles vão fazer Ctrl+C, Ctrl+V. E não adianta você reclamar do design, porque muitos deles não querem mexer com design. Então, não adianta, tá? Então, eu acho que essa galera está precisando fazer o curso de educação 4.0. Esses cursos de educação 4.0 rende, viu? É verdade. Sim, porque o curso de educação 4.0 é uma formação que a gente fornece aqui para o pessoal. Pode falar, Carla. O Marlon, ele me convidou, eu participei, né, do evento que ele criou online, falando sobre a tecnologia na educação, e bastante gente que assistiu a palestra que eu falei sobre educação 6.0 me mandaram e-mail, né, que foi o pessoal do evento que o Marlon fez com o Papo Docente. E eles perguntaram para mim, olha, me indica material e tal. Eu falei assim, olha, eu posso até indicar, mas vocês não vão gostar. Aí falaram, por quê? Eu falei, gente, está em 3 idiomas.
polonês, alemão e inglês. Eu falei, posso até indicar, eu vou passar tudo para vocês. Aí, o que aconteceu? Eu já comecei a escrever o livro da Educação 6.0. E esse livro vai estar entrando aí no final, na última semana de abril, né? Então, eu já conversei com o pessoal e eu vou passar a metodologia da Hora do Gênio, a Genial Hour, como você trabalha, porque é a mais utilizada, principalmente nos processos de avaliação, a somativa, que é o final, o resultado do que o aluno aprendeu, e a formativa, que é ao longo do processo, não entrando na somativa. Então, eu já estou escrevendo, já estou produzindo o livro, já tô aí batalhando ele, correndo para liberar ele em abril, tá? Então, assim, Marlon, eu já queria deixar esses 2 convites. E aí, eu não vou deixar de te cobrar. Então, você pense bem num dia de abril, você já, assim, raciocine e pense, tem que ser uma segunda ou uma quarta-feira. O dia que ficar melhor para você em abril. Aí você já fala assim, Carla, tá aqui o tema, tá o dia de abril. Beleza, a gente fecha. E aí eu só vou passar para você, enfim, o dia que a gente vai fazer o Open Mind na educação, que esse Open Mind vai estar acontecendo aí no começo do mês de abril. Que aí o pessoal que está convidando, alguns deles não podiam vir, mas eu acho que vai ser bem bacana. A gente precisa de pessoas que nos inspirem. Educação não é transpiração, educação é inspiração. Então isso é muito importante, a gente tem que entender isso, tá? Já pode deixar marcado aí o dia 7 de abril e depois eu só te passo o tema. Dia 7 de abril? Tá bom, do Canvas? Isso. Ai, ótimo. Então, já vou até marcar aqui, porque se você esquecer, eu cobro. Marlon, você não me passou. Marlon, deixa eu só te falar uma coisinha rápida. A professora Delma Pereira comentou aqui, professor sensacional, só fala. E ela está falando aqui também que está no caminho Estou no caminho aprendendo a aprender. Legal, né? O carinho que ela trouxe aqui para você. Isso mesmo, professora. Bom, Alex, você quer fazer o encerramento? Ô, Marlon, mas você não quer passar para o Alex no chat aí? Ele já coloca nos comentários o seu Insta, o site do Papo Docente, quando você já falou, já coloquei ele também, já coloquei tudo aí nos comentários. Para o pessoal poder te achar quando eles precisarem falar com você, ter dúvida, o pessoal que está assistindo depois. Já passa, o Alex coloca agora já rapidinho. Marlon, professor Elton também, Madeiras, aqui, parabenizando você, obrigado por compartilhar seus conhecimentos. E a gente também agradece muitíssimo, gratidão por ter aceitado o nosso convite, obrigado por esse papo maravilhoso, gostoso, bem dinâmico, de fato. Gostei muito do que você trouxe em relação a como a gente pode utilizar, né, alguns elementos de fato simples aí em sala de aula. Adorei essas dicas que você trouxe para os professores de fato, que realmente, pessoal, não adianta a gente se colocar no papel de vítima, que o governo isso, que o governo aquilo. Não. É a profissão que você escolheu para ser feliz. Então, o que você faz tem que te deixar feliz, cara. Você tem 2 opções na vida. Ou você vive a vida infeliz, ou você procura buscar felicidade no que você faz. E o que você faz é proveitoso. Então, o professor Marlon trouxe, esses insights maravilhosos em relação a essa questão de você fazer da sua profissão, de fato, momentos felizes para você. Claro, vai ter momento que vai ser difícil, vai ser pesado, mas o importante é, no final, ver o resultado, ver os alunos demonstrando que adquiriram conhecimento de fato, ver o pessoal ali se alegrando, comemorando porque aprenderam, estão engajados na aula, e além disso você se torna aquele professor maravilhoso e adorado pelos alunos, afinal, você ensinou eles, você fez a diferença na vida dos professores, dos alunos, você fez a diferença, e às vezes até dos professores também, porque você inspira outros professores a se mexer. Tá ok? Então, muito obrigado, professor Marlon, por essa inspiração que você trouxe hoje para a gente, os exemplos que você trouxe. Carla, muito obrigado pela companhia. Você que está assistindo a nossa live, obrigado por ter assistido a live, obrigado por ter compartilhado a live, porque o conhecimento, ele precisa, de fato, ser compartilhado para que outras pessoas possam aí ter insights, ter ideias, começarem a refletir e ver o que eles querem da vida em relação à educação. Porque eu já falei várias vezes e eu não me canso de falar, o meu sonho é poder viver numa sociedade onde você possa andar com o seu celular na rua, tirar ele em qualquer momento, em qualquer lugar, e poder mexer nele, você poder deixar o seu carro estacionado sem precisar trancar, porque as pessoas já têm o conhecimento suficiente
tem oportunidade suficiente e com isso a gente acaba diminuindo a violência no nosso país e nesse mundo inteiro. Então, compartilhe o conhecimento e vamos aí, de fato, nos dedicar. Nós que somos educadores precisamos, de fato, estar ali, ó, na educação, buscando trazer o melhor para os nossos alunos, mostrando para eles as possibilidades que eles têm em relação a uma vida futura, em relação à vida profissional, em relação que eles podem alcançar, de fato, aquele sonho que eles almejam, tá ok? Boa noite a todos vocês. Pessoal, boa noite, pessoal. Boa noite e a gente se vê na segunda-feira com a live do Gustavo Pugliese conversando sobre o novo ensino médio. Bom, Classmaker Educação vai ficando por aqui. E vamos continuando aí o nosso ciclo, porque a formação continuada, a busca do saber para nós que somos educadores, para nós que somos docentes, faz toda a diferença, gente. É extremamente importante, ok? Pessoal, gratidão por vocês. Marlon, gratidão. Você não sai não, você fica aí, tá, Marlon? A gente vai fazer o fechamento, você espera aí, tá? Pessoal, muito obrigada, boa noite, bom resto de semana e vamos aproveitar essa pandemia que a gente está em casa, mesmo trabalhando muito, vamos aproveitar que você não tem tempo de trânsito, você não está gastando combustível, você não está pagando estacionamento para fazer curso e faz os cursos no conforto da sua casa, porque dá sim para fazer formação virtual, ok? Aqui na Classmaker a gente faz formação virtual e tem atividade de trabalho em grupo. Sim. Tá? E para você que entrou agora, curso de introdução à robótica na primeira semana de maio. Se programe e também mande mensagem para a gente para reservar a sua vaga. E na primeira semana do mês de março, aprendizagem criativa com Maria Parlato. Ok, gente. Muito obrigada, então, para todos vocês. Obrigada por terem estado aqui mais uma noite com a gente na Classmaker. Beijo para todos vocês. Tchau, pessoal.